eu sou o professor Rodrigo Sendic, o seu professor de Direito Processual Penal. A gente está aqui nesse último bloquinho para matar a teoria das provas ilícitas. Mas antes, só vamos correr rapidamente os olhos sobre os temas que você já conhece. Você tem um conceito muito bom de prova, onde vai trazer também as finalidades da prova. Você já sabe diferenciar as provas de uns elementos de informação, que é aqui o grosso, que mais importa pra gente. Elementos de informação que costumam ser produzidos dentro do inquérito policial. Você sabe o que é objeto de prova, aquilo que é pertinente ser demonstrado dentro do processo e também aquilo que não precisa ser provado. Ou, como exemplo, os fatos axiomáticos, aqueles que a banca mais gosta, as verdades evidentes. Beleza, você sabe a diferença entre ônus e iniciativa probatória e sabe que o juiz não tem ônus. O que o juiz tem é iniciativa probatória. Você conhece os meios de prova e você sabe que existem as provas emprestadas. Provas que são produzidas num processo passam para o outro através de quê? Através de documento, por isso elas têm sempre a natureza documental. E você também tem em mente o sistema de valoração das provas. Isso aqui despenca. Aqui, sistema de valoração das provas despenca. E aí nós chegamos no nosso último teminha de TGP. Último tema de teoria geral das provas, que é o quê? Provas ilícitas. Eu adoro esse tema, eu acho esse tema do caralho. Infelizmente, as provas ilícitas não acontecem no Brasil. Elas só acontecem na Noruega, elas só acontecem na Suécia, na Dinamarca. Mas vamos ver como que elas se desenvolvem, como que os dinamarqueses desenvolveram essa teoria das provas ilícitas, tá? E eu já lhe aviso o seguinte, eu vou voltar no tempo e vou ir para antes do artigo 157, que é de 2008. E depois vamos chegar no artigo 157, que é de 2008. Venha comigo, vamos voltar no tempo. Teoria das provas ilegais. Olha só, teoria das provas ilegais. Ilegal é um gênero dentro do qual nós temos duas espécies de provas ilegais. Essa teoria, que é linda, que é maravilhosa, foi feita por uma senhora que eu vou chamar aqui de Dona Ada Pellegrini Grinover. Não vou chamá-la de doutora, porque nesse país qualquer pé de bosta é doutor. Eu vou ter mais respeito, eu vou falar Dona Ada. A Dona Ada, ela estudou muito, ela é a mãe do processo dentro do país, ela é uma gata super inteligente. Ela chegou e criou, entre aspas, ela trouxe para dentro do nosso direito a teoria das provas ilegais. E ela pensou da seguinte forma: existem dois tipos de provas ilegais. O primeiro tipo ela chamou de provas ilícitas. Mais uma vez, provas ilícitas. As provas ilícitas são aquelas que agridem direito material. Direito material que estão contidos aonde? Direitos que estão contidos lá na Constituição, direito constitucional, e direitos que estão contidos dentro do Código Penal, direito penal. Foi isso que ela falou. Essas provas ilícitas, nelas, a ilegalidade ocorre no momento de criação da prova. E o exemplo básico é: vamos torturar alguém para arrancar dele a confissão. Na hora que eu torturo, vou lá, soco ele, coloco fiozinhos elétricos nas bolas do cara, torro os ovinhos dele e ele confessa: sim, fui eu. E estamos indo contra o quê? Contra o direito de integridade física, psíquica e moral que esse cara tem, que está lá no artigo 5º da Constituição. Nesse caso, a confissão mediante tortura é uma prova ilícita. Foi assim que Dona Ada disse. Mas Dona Ada foi além. Dona Ada chegou e falou assim: além das provas ilícitas, nós temos as provas ilegítimas. Qual que é a grande diferença? As provas ilegítimas, elas agridem não mais direito material, e sim direito processual. No nosso âmbito aqui de processo penal, direito penal, vamos lá, onde é que está o direito processual? Simples, o direito processual está no CPP. Então, de acordo com a nossa linda, querida Dona Ada, as provas ilegítimas agridem normas do CPP. E daí que a ilegalidade, nesse caso, não acontece fora do processo. A ilegalidade vai acontecer dentro do processo. Lá dentro do processo, sendo, portanto, chamada de ilegalidade endoprocessual. O exemplo básico está aqui, ó, artigo 479 do CPP, que fala assim: no tribunal do júri, para você trazer um documento novo, para você apresentar um documento, você tem de fazê-lo com antecedência mínima de 3 dias úteis. 3 dias úteis antes do quê? Antes da sessão de julgamento. Aí você chega com um documento novo e você coloca lá no dia da sessão. Pode isso? Não, não pode. Por quê? Porque esses 3 dias úteis são necessários para que haja contraditório, são necessários para que a outra parte conheça do documento e então estabeleça as suas
a sua abordagem diante desse documento, contraditório e ampla defesa, ok? Veja comigo, não aconteceu fora do processo, nós não agredimos uma norma material, nós agredimos uma norma processual, artigo 479 do CPP. Então, não estamos diante de uma prova ilícita, e sim, de acordo com Dona Ada, de uma prova ilegítima. A pergunta que eu te faço está aqui, para que a distinção? Em regra, a gente não conta isso para você porque é muito óbvio, mas toda forma de classificação, como aconteceu aqui, a gente faz por na verdade, dois grandes motivos. Primeiro, organizar a casa e segundo, conferir tratamentos diferentes para coisas diferentes. A Dona Ada falou assim, para as provas ilícitas, nós vamos dar um tratamento A. Olha que lindo, tratamento A. E para as provas ilegítimas, nós vamos dar uma segunda forma de tratamento, um destino diferente, que nós vamos escrever aqui tratamento B. A pergunta que eu lhe faço agora é, importa o tratamento? Não, por isso eu não escrevi o que é o que deixa de ser. Tá? Deixa aqui quieto, é tratamento A e tratamento B. Não vou encher a sua cabeça de minhoca. Por enquanto, tratamento A e tratamento B. Mas a ideia que eu quero que você retire disso é, a Ada previu isso aqui para quê? Para dar uma destinação para as provas ilícitas e para dar uma destinação diferenciada para as provas ilegítimas. Tratamento A e tratamento B. O problema é o artigo 157 do CPP. Claro que quem pensou isso foi uma doutrinadora. Claro que quem pensou isso foi uma pessoa com miolos, apesar de ser menina. Mas aí chegaram, né, os nossos congressistas, que sabem do quê? Porra nenhuma além de propina, e pegaram esse conhecimento da ALA e tentaram colocar dentro do CPP. Isso virou o artigo 157. Eles fizeram uma bagunça. Só que essa bagunça está no código, essa bagunça cai em prova e você precisa saber. Vamos lá. O código chegou nessa teoria da Ada e tentou colocar lá dentro, né? Em 2008, com o artigo 157 dizendo assim, são inadmissíveis as provas ilícitas. São inadmissíveis as provas ilícitas, assim consideradas as provas que agridem normas constitucionais. Mais uma vez, são inadmissíveis as provas ilícitas, assim consideradas provas que agridem normas constitucionais ou normas legais. Ponto. Beleza. Aí, olha só o que aconteceu aqui, ó. O que está dentro de norma legal? Puta que pariu. Tudo que não for constitucional. Por exemplo, as normas do Código Penal, as normas do CPP. As normas do Código Penal trazem normas de direito material. As normas do Código de Processo Penal trazem normas de processo penal, ou seja, de direito processual. Pela teoria da Ada, vamos lá, vamos voltar. Pela teoria da Ada, olha o que nós temos aqui. Normas constitucionais são agredidas, nós temos nós temos provas ilícitas. Beleza. Normas legais do CP, do Código Penal, direito material são agredidas, nós temos provas ilícitas. Fechou? E se eu agredir normas do CPP, normas processuais, eu tenho provas ilegítimas. Beleza, isso aqui era o que a Ada disse, mas o que o código disse? O código diz que toda essa merda aqui, tudo desse lado, nada mais é do que prova ilícita. Em suma, o CPP pegou e colocou junto com as provas ilícitas a prova ilegítima. Fez uma bagunça, fez uma zona. E aí começaram começaram as discussões. Os nossos queridos doutrinadores, que não tem nada a fazer, além de tomar uísque e doutrinar, começaram a se bater aqui. Porra, o que teria havido com as normas ilegítimas? Não, com as provas ilegítimas. O que teria havido com as provas ilegítimas? Teve gente que disse, elas sumiram do mapa, mas ainda está, assim, ganhando força a ideia de que as provas ilegítimas passaram a ser consideradas como ilícitas pelo Código de Processo Penal. Ou seja, houve uma mitigação das diferenças. Lembra que, nas provas ilegítimas, a Ada deu tratamento B. Para as provas ilícitas, a Ada dava tratamento A. Se eu considero tudo agora ilícita, eu vou dar o mesmo tratamento para todas essas provas. Todas essas provas terão o mesmo tratamento, que por um acaso é o A, tá? E qual tratamento é esse? O tratamento é
Se eu separei, se eu diminuir as diferenças, o tratamento é o mesmo. E o tratamento é isso aqui, ó, desentranhamento. Todas as provas, todas as provas ilícitas, sejam elas aquelas que agridem normas da Constituição, sejam elas aquelas provas que agridem normas do Código Penal ou do CPP, elas serão desentranhadas do processo. Mais uma vez, elas serão desentranhadas do processo. Mais uma vez, elas serão desentranhadas do processo. Mais uma vez, elas serão desentranhadas do processo. Que porra é isso? Relaxa que a gente chega lá. Por enquanto, grava isso. E grava, por favor, o quadro anterior. Porque virão os dois na prova. Como que isso vem no concurso? A prova de concurso, as nossas bancas, elas estão atentas a esse problema. Graças a Deus, porque em regra elas não se atentam a isso. A questão virá assim, ó, por favor. A questão virá assim, sério mesmo. São consideradas provas ilegítimas aquelas que agridem normas processuais, normas do CPP. Perfeito. Ou seja, a banca considera ainda a existência das provas ilegítimas. Facinho, tranquilo mesmo. São consideradas ilícitas aquelas que agridem direito material. Perfeito, tranquilo, exatamente. E aí, uma terceira pergunta seria essa. Beleza, se eu tenho uma prova ilícita ou se eu tenho uma prova ilegítima, de acordo com o artigo 157 do Código de Processo Penal, como houve a mitigação, a diminuição de diferença entre essas provas, todas elas têm de ser desentranhadas do processo. Exatamente a mesma coisa, tá? Então a banca está atenta. A banca vai considerar as duas posições, tanto a clássica dada Pellegrini e Grinover, quanto a atual, lá de 2008, dos nossos congressistas burros. Tá aqui. Tá tudo lindo e tudo vai cair na sua prova e é muito fácil, tá? Mas beleza, essas aqui são as únicas provas ilícitas, ou seja, só são ilícitas as provas que agridem normas constitucionais ou normas legais? Não. Não. Diga não. Por quê? Porque existem outras provas consideradas ilícitas. E aqui vem a teoria da prova ilícita por derivação. Vou repetir. Teoria da prova ilícita por derivação, também conhecida como teoria do fruto da árvore envenenada, ou em inglês, teoria aqui, ó, Fruits of Poisonous Tree Doctrine. Que lindo! Pode cair essa versão em inglês? Pode sim, mas e quando cai, já vem a sua tradução logo depois. Então relaxa, você não precisa saber inglês para ocupar cargo público. Relaxa, fica tranquilo, tá? Vamos lá, se cair em inglês, vem o nome em português. Beleza, essa teoria do fruto da árvore envenenada é simplesinho de entender. Ó, vamos usar até o Rousseau. Rousseau, porque vamos para a aula de biologia e o Rousseau combina com biólogo. Eu sou biólogo, tá? Eu sou formado em biologia e sou formado em direito. E antes de dar aula de processo penal, eu dava aula de genética, eu dava aula de também zoologia, eu dava aula de ecologia e também de botânica. Tá aqui, vamos para o quadro da botânica. Você que já fez o ensino médio, né, sabe uma coisa muito simples. A gente tem aqui dois sistemas de condução de seiva. Nós temos o sistema chamado floema, que vai pegar a seiva elaborada das folhas e vai mandar lá para baixo. Lindo, maravilhoso. E nós temos também o sistema de condução de seiva bruta, que vai pegar aqui, ó, a seiva do solo, né, a água, os nutrientes, e vai mandar lá para cima. Esse sistema é o xilema. Ah, que lindo, que maravilha. Beleza, olha só que legal. Se eu quiser envenenar essa árvore, eu posso, por exemplo, jogar veneno aqui, ó, no solo. Vou jogar veneno aqui, ó, no pé da árvore. Jogo veneno, muito veneno. Esse veneno vai entrar na árvore, vai subir pelo xilema e vai se esparramar por toda a árvore, de forma que uma frutinha aqui, frutinha não é você, menino, que está me assistindo, não, uma frutinha aqui, ó, né? Essa frutinha também será envenenada. O que eu quero que você compreenda é: a fruta de uma árvore envenenada também está envenenada. Ah, difícil, né? Essa é a teoria do fruto da árvore envenenada. A teoria do fruto da árvore envenenada diz que os frutos de uma árvore envenenada são envenenados. A ideia foi a seguinte, ó: eu não posso fazer uso de uma confissão mediante tortura. Por quê? A confissão mediante tortura é ilícita porque fere direitos constitucionais da criatura. Então o que eu vou fazer? Eu vou torturar a criatura, eu vou bater, eu vou fritar os ovinhos dele, eu vou surrar esse cara, ele vai confessar. Mas eu não vou pegar a confissão em si, não! Eu vou pegar as informações dessa confissão, vou chegar até o juiz, vou contar assim: senhor juiz, eu fiquei sabendo disso, me dá uma busca e apreensão? O senhor juiz, que está atrás da escrivaninha, com a caneta na mão e com o ar-condicionado
ar-condicionado ligado, não sabe da realidade, ele vai chegar e vai lá assim, mandado de busca e apreensão. Ok. Isoladamente, esse mandado de busca e apreensão tem cara de licitude. Isoladamente, esse mandado parece algo legal. Sim, foi emitido por um juiz. Lindo, maravilhoso. Porém, essas informações que deram origem ao mandado, elas vêm de uma fonte ilícita, elas vieram de uma árvore ilícita. Então, fruto, né? Esse mandado de busca e apreensão é o fruto de uma árvore envenenada, que foram as mentiras que eu contei para conseguir chegar nele, tá bom? É essa a ideia. E daí que esse mandado de busca e apreensão, que foi baseado sim em uma confissão ilícita, ele também é ilícito por derivação. Teoria da prova ilícita por derivação. É isso que diz o artigo 157. Também serão ilícitas as provas, também serão inadmissíveis as provas ilícitas por derivação. Teoria do fruto da árvore envenenada. O que eu vou fazer com esse mandado de busca e apreensão? Simples, como tudo que é ilícito, eu escrevi grandão no outro quadro, você tem de fazer o quê? Desentranhar. Então as provas ilícitas por derivação também são ilícitas. Se são ilícitas, elas têm de ser desentranhadas do processo. Mais uma vez, desentranhadas do processo. Grava isso porque é relevante, é muito importante. Mas não acabou. Não. Existem situações em que essa derivação ela será mitigada, ela será diminuída por falta de nexo causal. Mais uma vez, falta de nexo causal. E aí nós temos algumas teorias muito importantes, que são as teorias que levam a limitações da licitude, ou melhor, da ilicitude. Vamos lá? Quebra de nexo causal. Aqui existem discussões. Aqui tem doutrinadores que falam que as duas teorias estão no código. Aqui tem doutrinador que fala que uma só está no código duas vezes, porque os nossos congressistas estão idiotas. Aqui tem gente que fala que tem 3 teorias. Dane-se, eu vou passar para você como cai. Só como cai porque eu sou um treinador, mais nada. Vamos lá? Primeira teoria, teoria da prova independente. Ou teoria da prova absolutamente independente, é a mesma coisa. Ela fala assim, ó, olha só o que acontece. Bom, eu não posso, como policial, torturar a pessoa para conseguir uma confissão. Beleza. Mas olha a seguinte situação que aconteceu em 1960 e poucos nos Estados Unidos. A polícia pega um preso, a polícia tortura esse preso e consegue uma confissão. Beleza, tá aqui a confissão. Podemos usar a confissão? Não podemos porque ela é ilícita. Precisa ser desentranhada do processo. Ok, mas olha só. Que lindo! Ao mesmo tempo que eu consigo essa confissão, encontramos uma filmagem. Uma câmera estava voltada para um lugar e mostra todo o modus operandi. Mostra como que o cara matou, como que o cara estuprou, como que o cara fez tudo. Aí a pergunta que eu te faço, existe alguma relação entre essa confissão do assassino, do estuprador, e essa filmagem que sai de uma câmera do outro lado da rua? Nenhuma. Não há nexo de causalidade entre a minha agressão, a tortura e essa filmagem. Então, eu não vou usar a confissão, mas eu usarei o quê? A filmagem, que é uma prova absolutamente independente. Não há nexo de causa, não há nexo de causalidade entre uma coisa e outra, entre o meu ato de torturar, entre o meu abuso e a filmagem. Dane-se! Por isso eu vou aproveitar essa prova aqui, que é absolutamente independente e, como diz o código, onde não é evidenciado nexo de causalidade entre uma e outra. Acabou. Isso é a teoria da prova independente. Beleza? Segunda teoria que pode cair para ti é essa aqui, ó. Teoria da descoberta inevitável. A situação também aconteceu nos Estados Unidos na década de 60. Imagina só o caso. Uma menina some. Numa cidade pequena, uma menina some e o pessoal, a polícia tem certeza, tem assim, praticamente certeza que foi o fulano, o ciclano que mora num sítio. O que acontece? A polícia pega esse ciclano, leva para a delegacia e começa a sessão de carinho. Bah no ovo, bah na cara, bah, e sai dando porrada no cara. Beleza. Enquanto a polícia está torturando esse cara, a população inteira está vistoriando o sítio do cara. Tu já deve ter visto em cenas de filme aquela população no meio do mato com bastões, cravando bastão assim, ó, um do ladinho do outro em linha, cravando bastão nas folhas para tentar encontrar alguma coisa. Fizeram isso na década de 60. E lá estão eles no meio do mato, cravando bastão, lá no meio do mato, cravando bastão, né? E lá na delegacia tá o cara sendo torturado. Aí o cara torturado chega e fala assim: "Fui eu! Sim, fui eu." Mas ao mesmo tempo, metros à frente, e os caras no meio do mato encontram quem? Encontram o cadáver.
todo picotado, pendurado na árvore. E um dos picotes, né, uma das partes que estavam amarradas na árvore, é a xoxota da menina. E dentro da xoxota da menina temos sêmen do cara que estava sendo torturado lá dentro da delegacia e que acabou de confessar. Pergunto, muito simples, se eu não tivesse a confissão, não tenho confissão nenhuma, esquece isso, nós não batemos no cara, nós não torturamos ele, ele não confessou. Mas estamos lá, toda a população no meio do mato, no sítio do cara, encontra o cadáver no sítio do cara, todo amarrado na árvore, que é do cara, com sêmen dentro da xoxota, e esse sêmen é do cara. E aí, não conseguimos incriminá-lo? Sim, conseguimos incriminá-lo. E isso é a teoria que eu estou falando já contigo. Teoria da descoberta inevitável. Dane-se. Dane-se se tivesse havido a confissão. Nós encontramos tudo sozinhos. Beleza, torturamos, mas ao mesmo tempo achamos o cadáver amarrado na árvore com o sêmen do cara, do matador, dentro da xoxota. Acabou. Aqui a fonte é independente. Então sim, essa prova pode ser aproveitada. Então sim, essa prova em si não é ilícita. Nesses casos de teoria da prova independente e de teoria da descoberta inevitável, simples, nós vamos fazer o que com essas provas? Vamos aproveitá-las. Essas provas serão aproveitadas. E elas estão, sim, dentro do artigo 157. Mais uma vez, há discussão se uma é constitucional, há discussão se as duas estão lá. Para mim, inclusive, elas são a mesma merda, não muda nada, mas dane-se. O que você tem de saber é a transcrição do artigo 157 e que essas duas teorias existem, tá bom? Por fim, para a gente matar a teoria da prova ilegal, a teoria das provas ilícitas, aqui, destino das provas e se essas provas serão ou não destruídas sempre. Vamos lá? Destino da prova ilícita. Destino da prova ilícita. O juiz vai ter de olhar essa prova ilícita e ele vai declarar essa ilicitude numa decisão. Então, para saber se ela é ilícita ou não, é necessário ter decisão judicial. Sim, delegado pode falar se ela é ilícita? Não. MP pode falar que ela é ilícita? Não. Quem vai fazer é o juiz. Mais ninguém, só o juiz, Deus, pode falar se essa prova é ilícita ou não. Beleza. Quando ele decide pela ilicitude, essa decisão é aberta para recursos e aí começam as partes a recorrer. Não, eu quero essa prova sim, ela não é ilícita. Não, essa prova é ilícita mesmo, tira ela daqui. De qualquer forma, olha o que vai acontecer. A prova será desentranhada do processo. O que é desentranhar? É tirar mesmo do processo como se fosse uma entranha. Enfia a mão aqui, pega o estâmago e arranca de mim. Beleza, isso é desentranhamento. Vamos pegar essa prova que está dentro do processo, vamos arrancá-la. E vamos fazer o que com esse estâmago? Vamos deixar essa prova ilícita no cartório, aguardando o fim dos recursos. De acordo com o código, aguardar o fim do recurso, ou seja, quando acabam os recursos, isso aqui está decidido de vez pela ilicitude, nós temos a preclusão. Fechou? Tá decidido? Tá. É mesmo ilícita? É. O que vamos fazer com essa prova ilícita? Simples. Vamos destruí-la, sendo facultada às partes a participação nessa destruição. E olha que facultada está em aqui grifado de vermelho, né? Por quê? Porque as bancas de concurso vão trocar facultada por sendo obrigatória às partes. Não, as partes não são obrigadas a participar dessa destruição. Elas são uma mera faculdade. Vai se quer, se não quiser, não tem problema, tá? Por fim, temos uma questão que é do capeta, que é, e o artigo 157, parágrafo 4º? Se você pegar o seu código agora, tu vai ver que não tem esse artigo. Não. Por que não tem? Porque ele foi vetado. Vetado por quem? Vetado pelo presidente da República. Aqui, acabou. Não há o artigo 157, parágrafo 4º. O artigo 157, parágrafo 4º, falava assim, ó. O juiz, esse juiz que tomou a decisão pela ilicitude, não poderá julgar a causa. Por quê? O raciocínio era simples. Ora, se o juiz viu a prova ilícita, ele está contaminado. Ele sabe daquela informação. E daí, a gente vai pegar essa prova, desentranhar e destruir, mas isso está na cabeça do juiz. Na hora de julgar, ele será o quê? Contaminado pela informação ilícita. Por isso, vamos fazer o seguinte. Juiz contaminado não pode julgar a causa. Era isso que estava no artigo 157. Não está mais. O nosso presidente da República chegou e falou assim, não posso fazer isso. Por quê? Porque isso aqui, ó, de tirar o juiz da causa,
vai fazer com que as partes interessadas consigam escolher o juiz, vão manipular o juiz. Eu não gosto de você, juiz ou juíza, você é feia. Você é feia, tem as pernas tortas. O que eu vou fazer? Eu vou jogar uma prova ilícita, você vai ver a prova ilícita e agora você está fora do processo. O meu processo vai para as mãos de outro juiz que eu gosto, que janta lá em casa. Claro que isso acontece na Suécia, nunca no Brasil. Mas aí o presidente falou assim, como eu vou poder manipular o judiciário, vamos arrancar isso. Então grave, hoje, o juiz que decide pela ilicitude, o juiz que manda desentranhar e destruir a prova ilícita, pode julgar o processo, não tem problema nenhum, tá? Não existe a chamada descontaminação, tá bom? Mas aí chegamos à última questão e que cai. Beleza, essa prova será sempre destruída? A prova foi declarada ilícita pelo juiz, foi desentranhada do processo, foi lá para o cartório, esperou, houve a preclusão, temos todos os recursos vencidos e continua pela decisão de ilicitude. Ela sempre será destruída? Não. Não. Existem 3 situações, somente 3, tá? Só 3 situações em que você vai poder usar a prova ilícita. Primeira situação, se ela pertence licitamente a alguém. Por exemplo, eu sou uma parte do processo, eu roubo uma correspondência sua fechada. Pego essa correspondência, levo para o juiz e lá o juiz abre e fala assim, puta merda, olha que lindo, né? Nós temos aqui a incriminação de alguém. Essa prova é ilícita, mas a carta pertence licitamente a ti. Por isso, essa carta que pertence licitamente a ti vai ser desentranhada do processo, mas não vai ser destruída. Não, ela vai ser devolvida a você, tá bom? Facinho mesmo. Essa aqui não cai. Claro, é fácil, né? 2. Se essa prova ilícita for corpo de delito de algum delito, óbvio, né? Se ela for corpo de delito de um crime, beleza, de uma infração penal. Por exemplo, vamos lá, batemos no cara e mediante tortura conseguimos a confissão. Porra, tortura não é um crime? Eu não vou ser processado pelo crime de tortura? Vou! E aí? Como é que eu vou provar esse crime de tortura? Através dos vestígios que eu deixei. Quer vestígio mais claro do que a confissão do cara? Bati nele, ele confessou, então essa confissão é corpo de delito do crime de tortura. Não vamos destruir a confissão, não. Vamos fazer o quê? Essa confissão será utilizada lá no inquérito policial contra mim, o torturador, tá? E depois no processo contra mim, o torturador. Fácil, tranquilo também, não costuma cair. Mas essa aqui, ó, despenca. Existe uma terceira hipótese em que eu vou usar a prova ilícita. Sim, se essa prova for suficiente para fazer o quê? Absolver o réu. Mais uma vez, se a minha prova ilícita for capaz de absolver o réu, nunca para condená-lo, para absolvê-lo, ela será utilizada. Por quê? Porque é muito, vamos aplicar o critério, o princípio da proporcionalidade. É muito pesado, é muito ruim eu condenar um cara inocente. Isso é muito mais pesado do que utilizar uma prova ilícita. Então, se a gente só pesar o princípio que veda a utilização de provas ilícitas com o princípio da inocência, ou seja, vamos prender apenas o culpado, né? Esse princípio da inocência é muito mais importante. Então, para a gente não condenar um coitado, não condenar um cara que é inocente, sim, podemos utilizar a prova ilícita, tá bom? Vamos às questões para você ver que sabe tudo. Em relação às provas ilícitas, é possível assegurar que, letra A, não se faculta a presença das partes no incidente de inutilização. Letra B, são inadmissíveis, mas não precisam ser desentranhadas do processo. Letra C, se considera fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites normais da investigação ou da instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Letra D, são aquelas obtidas apenas em violação a normas constitucionais. Letra A está errada porque sim, é facultado às partes participar do incidente de destruição da prova ilícita que foi desentranhada dos autos por decisão judicial. Letra B está errada porque sim, elas são inadmissíveis, mas o juiz não vai poder utilizá-las. Então, sempre que julgadas, sempre que decidido pela ilicitude, elas têm de ser desentranhadas dos autos, ainda que não sejam destruídos naquelas 3 hipótesezinhas que a gente falou no fim da aula. Letra C é a literalidade do artigo 157, exatamente. É prova considerada independente aquela que, se você seguir os trâmites normais e não anormais, como caem em algumas provas, o trâmite normal da investigação, você consegue
vai chegar na mesma conclusão. Fácil, fácil mesmo, tá? Tranquilo, a letra C está correta. A letra D está errada, por quê? Porque as ilícitas, as provas ilícitas não são aquelas obtidas apenas com violação às normas constitucionais, mas às normas de direito material. Sim, as normas de direito constitucional e também as normas de direito penal. E de acordo com a literalidade do artigo 157, são as provas obtidas com o quê? Com agressão às normas legais. Fechou. Mas lembre-se que, de acordo com a dona Ada, aquelas provas que agridem os direitos processuais, normas de direito processual, são chamadas de prova ilegítima. Jamais esqueça essa distinção, tá bom? Vamos para a próxima. Assinale a alternativa correta. Letra A. A consequência processual da declaração de ilegalidade de determinada prova obtida com violação às normas constitucionais ou legais é a nulidade do processo com absolvição do réu. Letra B. O juiz, ao reconhecer a ilicitude de prova constante dos autos, declarará nulo o processo e ordenará o desentranhamento da prova viciada. Letra C. A teoria dos frutos da árvore envenenada, Fruits of Poisonous Tree, foi encampada expressamente pelo Código de Processo Penal. Letra D. De acordo com a doutrina e a jurisprudência pátrias, são inadmissíveis em qualquer hipótese provas ilícitas ou ilegítimas no processo penal brasileiro. A consequência da ilegalidade, da ilicitude de uma prova, essa declaração judicial, essa decisão judicial, não é a nulidade do processo e a absolvição do réu. Sempre te lembre que essa prova decidida por ilícita, ela será desentranhada dos autos, pois o processo prossegue sem ela e sem aquele artigo 157, parágrafo 4º, que foi vetado. Por quê? Porque o juiz que decide pela ilegalidade, pela ilicitude, pode julgar o feito. Vamos à letra B. O juiz, quando decide pela ilegalidade da prova, pela ilicitude da prova, não declara nulo o processo, não. O processo segue andando, sim, senhor, tá? Fica tranquilo com isso. O que vai acontecer é o quê? O desentranhamento da prova declarada ilícita, sendo facultada às partes a participação na destruição, se não for um dos 3 casos que nós temos, que eu citei para ti, de utilização dessa prova ilícita. Vamos à letra C. Sim, a teoria do fruto da árvore envenenada foi sim encampada pelo Código de Processo Penal no artigo 157 de 2008. Sim. Uma teoria que nasceu na década de 60 nos Estados Unidos e que nós passamos para nossa legislação em 2008. Ou seja, praticamente 50 anos atrasado. Para você ver como nós aqui da Noruega, desculpa, né? Que os brasileiros lá, eles estão atrasados. Estamos muito, mas muito atrasados em relação a quase tudo, se não tudo. A letra D está errada porque diz assim: em qualquer hipótese nós vamos inadmitir o uso das provas ilícitas ou ilegítimas. Não é assim. Você sabe que existem 3 situações que nós vamos utilizar a prova ilícita. E a que mais cai é para absolver o réu. Se essa prova ilícita for capaz de absolver o réu, vamos utilizá-la sim, senhor, tá bom? Fácil, tranquilo, você viu que você sabe tudo e essas questões são muito, muito difíceis. Inclusive, algumas delas caíram na NASA. Espero que tu tenha aproveitado e segue o meu beijo.